Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma aula para dar continuidade ao nosso estudo de romance romântico. Na última aula, nós colocamos a mostra aí, o romance indianista. Eu optei por Iracema e mostrei a vocês a importância, né, do romance indianista e a valorização do nacionalismo no Brasil. Hoje eu vou falar do romance urbano, não vou falar do primeiro, né? Não vou entrar em detalhes, apenas vou citá-lo, que é a Moreninha, de 1844, e eu optei por explicar o romance urbano na obra do Alencar, assim como eu fiz com Iracema, né? Que ele é o único autor do indianismo. Agora eu optei também por explicar aí a obra o romance urbano na obra dele. Né? Eu já tinha comentado um pouco sobre ele, né? Ele tem as 4 modalidades, né? Então eu tenho lá o romance indianista, o romance urbano, o romance regionalista e o romance histórico. Então, esta aula eu vou dedicar ao romance urbano. Né? Depois eu vou fazer o regionalista, né? E fazer um comentário dos romances históricos e vou encerrar a, a obra, as obras do romantismo, né? Do José de Alencar. Ainda falta falar sobre Memórias de um Sargento de Milícias, que é o último dos romances românticos, né? Mas ele foge a toda essa classificação, né? Ele é um romance que nós não fazemos a, a classificação, embora ele se passe no Rio de Janeiro, né, que é característica básica aí para o romance urbano, o Memórias de um Sargento de Milícias é, retrata o cotidiano do Rio de Janeiro, ele fala da vida de várias pessoas, né, são os tipos, né, que a gente tem aí no Rio. Então ele foge a essa classificação apenas de romance urbano, né, ele fala do dia a dia, então é uma crônica de costumes, né? Mas se eu tiver que localizar o espaço, é o mesmo, é o Rio de Janeiro, só que ele é da época de Dom João VI, né? Seria anterior aí ao contexto de José de Alencar. Mas eu farei uma aula para ele e contarei aí a vocês a importância dessa obra também. Bem, o romance urbano feito pelo José de Alencar, ele tem uma sequência bem interessante. Né? Eu vou partir aí dos primeiros, né? A Viuvinha, 5 minutos. Então, esses primeiros dariam, né, comparação com a Moreninha. Seria aquele romance convencional, de final feliz, né, narrado em terceira pessoa, e que agradaria ao público burguês, né? Principalmente as leitoras e leitores da época, né? Já posso falar em leitoras, né? As mulheres começam a ter acesso à leitura por meio dos folhetins, né? Claro que elas não iam à escola, a sociedade não permitia, elas eram educadas para o casamento, tanto que eram chamadas de moçoilas casadoras, né? Isso nós já falamos aí em outras aulas, e elas tinham lá, né, o dote, e aí o marido era selecionado pela própria família, né? Então era um acordo, né, na verdade, de núpcias, né? E a Moreninha, que é o primeiro romance do Joaquim Manuel de Macedo, ele traz, né, bem essa tonalidade mesmo, né, do romance no Rio de Janeiro. E ele agrada muito, né? Então, Alencar vai no mesmo caminho, né? Ele vai publicar os romances, os primeiros romances nessa linha. Claro que ele não fará sucesso, porque não existe a novidade, né? E ele vai depois aí de um tempo, né, sem escrever, eu já falei na outra aula, já falei sobre a vida dele na outra aula, ele vai voltar a escrever, e aí sim, né, depois desse período, né, dedicado à política, que não deu certo, porque ele queria ser senador da República e não teve apoio, né, do Dom Pedro, aí ele volta à vida literária.
E aí, por incrível que pareça, saem os melhores romances da carreira dele. Né? Então, eu escolhi o Senhora, mas não tem só o Senhora de romance que possa esclarecer sobre os costumes da época. Né? Nós temos Diva, o Sila, né? Que são os três assim mais interessantes, porque eles já trazem, né, esses três romances, eles trazem uma mulher diferenciada, uma mulher já com certa opinião, não convencional como nos primeiros romances. Então, Diva é uma pintora, o Sila, ela tem dupla personalidade, a Lúcia, a Lucila, e a Aurélia, que é a senhora, né, aquela que vai ser superior às outras duas, né? A Aurélia realmente consegue ser uma grande representante, né, da mulher, né, do final do século XIX. Mas eu não vou desanimá-los, né, porque o romance ele tem duas tendências, né? Ou ele tem um final feliz, ou ele vai no fim trágico. E mesmo nesse fim trágico, normalmente se imagina um encontro amoroso, né? Do outro lado da vida, se é que existe alguma coisa, né? Como é o caso de Amor de Perdição, do Caminho Castelo Branco, né? É, a própria história, né, que reflete bem esse enlace aí, né, lá na época de Shakespeare, Romeu e Julieta. Então, esse trágico, esse final feliz é uma característica, né, do romantismo. Né? Só que no romance urbano brasileiro predomina o final feliz, né? Como é o caso de Senhora, né? Como é o caso de Lucila. Né? Lucila termina até de uma forma trágica, né? Com a morte, né? Mas é para o bem, é uma morte que acontece para o bem, né, da própria história. Né? Porque você, quando começa a ler Lucila, você já sabe que é uma carta. Né? E eu vou contar para vocês a história e, ao mesmo tempo, eu vou analisar, porque eu preciso provar a vocês, né, que o romance urbano tem as características que eu já apresentei numa outra aula e quando introduzi a prosa romântica. Agora eu vou ilustrar. Né? Então, eu falei para vocês que eu gravaria uma aula do indianista, uma aula de um romance urbano e um romance regionalista. Né? E eu não faria nada com o romance histórico, porque eu pretendo gravar a aula do sargento de milícias, né, que eu acho muito mais relevante do que os romances históricos. Mas eu vou comentar sobre eles, né, assim que terminar a aula do romance regionalista, né, que tem romance histórico também lá na. Muito bem. Então, vamos começar. Para isso, eu vou compartilhar a tela, né, que eu gosto de ilustrar. Tem umas imagens que eu tirei de um filme, né, de uma novela, aliás, né, precisamente de uma novela. Né, teve uma novela que eles juntaram, né, as três histórias. E tem novelas que eles, e peças que eles só apresentaram, Senhora. Né, é um livro bastante, como que eu posso dizer, é bastante lido, né, e admirado aí pelas pessoas. Né? Então, temos que considerar aquilo que realmente interessa para nós. Então, vamos lá. Vou voltar lá no comecinho, né? Estou no último slide, meu Deus. Em vez de ele ficar no primeiro, ele foi para o último. Então, aqui eu tenho o primeiro slide, aí tem o livro para vocês verem, né? Edições diferentes, aquela ali é a mais famosa, né? Essa aqui, vou colocar aqui o mouse para vocês verem. Essa capa é a mais famosa e essa também é uma outra possibilidade. Tem várias edições, né? Eu, por exemplo, tenho essa, né? Mas tem várias edições. Muito bem. O que acontece neste romance, né? Especificamente neste, né? Que nós estamos aqui avaliando, né? O romance Senhora, né? Ele faz uma crítica à sociedade. E essa crítica ela é bem aprofundada. Por quê? Porque eu tenho uma mudança no comportamento da mulher. Então, eu costumo comparar isso.
eu vou comentar com vocês, né? Eu costumo pegar o primeiro romance, que é a Carolina, lá da Moreninha, comparar com a Senhora e depois com a Luizinha lá do Sargento de Milícias. Como ainda não foi dado, né, então eu vou comparar a Carolina e a Aurélia. Né? Então, a Carolina, ela é uma mulher submissa, ela ainda está atrás do seu bem-querer, né, de um menino que ela conheceu na infância, na ilha de Paquetá, durante as férias, e que prometeu a ela, e ela prometeu a ele, a fidelidade amorosa. Então, ela está à espera desse rapaz, ela já sabe, perdão, ela já o conhece, só que ela não sabe que é ele, que é o Augusto, né? E por várias razões lá e fatos que vão ocorrer, eles vão acabar descobrindo-se, né? E por ficar juntos, vai ter aí o final feliz. Então, é aquele romance rasinho, né? Que a mulher, ela não tem muita evolução psicológica, né? Aliás, nenhuma, né? A Carolina, ela é a mesma do começo ao fim. Já a Aurélia não é bem assim. Né? A Aurélia, ela é uma mulher, né? Tanto que ela é chamada de senhora. Né? E senhora aí é de dominadora, poderosa, né? Ah, tanto que o livro até começa assim, ó, raiou no céu fluminense uma estrela. Então, ela é poderosa mesmo, né? E a gente gosta de ler, né? Porque ela vai evoluindo. O interessante é que essa evolução ela não é grande, ela ainda é muito pequena, mas perto de todos os romances românticos que foram publicados, é muito interessante. Por quê? Porque nenhuma mulher é tão manipuladora, né? Tão capaz, né? Como a Aurélia. Agora, tem que ter uma compreensão aí, né? Por quê? Porque a Aurélia, ela ainda não tem vida própria, ela ainda não é uma personagem do mundo moderno, né? Ou uma personagem criada no movimento realista. Ela ainda é um estereótipo, é um modelo, mas ela está começando a despertar. É como se a mulher conseguisse um espaço bem pequenininho na sociedade e já pudesse manifestar-se por meio de pensamentos. Então, eu fico sabendo que ela pensa pelo narrador. Só que ela já pensa, né? Ela já reflete, né? Que esse homem, ou que essa sociedade, ou que o dote, né? Ela vai fazer as reflexões de uma forma até meio, como que eu posso dizer assim, né? Meio exagerada, porque ela tem um momento no livro, depois eu vou contar para vocês aí quando eu chegar ao enredo, que ela julga mesmo, né? Ela chama cada pretendente dela, depois que ela recebe a fortuna, pelo dote que eles oferecem. Então, é uma narrativa interessante e diferente, vale muito a pena ler, né? Então, se você tiver um tempinho aí, mais para frente, eu sei que você está aí todo pensativo em vestibular, em Enem, né? E essa pandemia também que acaba estragando um pouco, você vai se dedicar aos livros aí da lista. Mas quando você tiver um tempinho, né, leia este livro, né? Ele é muito interessante porque ele retrata a época, né? Então, o romance de costumes é uma ficção, mas é uma ficção verossímil que retrata a época. Então, ele fala dos costumes, ele fala das crenças, ele fala das opiniões, ele fala das vestimentas, né? O que as meninas fazem durante o dia, né? Como é que elas se comportam na festa, como o sarau, que era conhecido na época, como é que ela chega a casar-se, né? Como que é feito esse jogo de interesses. Né? Então, é muito interessante de se ler e descobrir, não só pela história de amor, né? Eu também gosto de história de amor, mas não é só isso que interessa, né? Num livro dentro da literatura. Interessa para nós sabermos onde ele ocorre, se esse espaço é real, se o que ele está contando é verdade ou não é. Então, esse retrato que ele vai fazer aí da época da corte é verdadeiro. Essas personagens que ficavam na mão das famílias que decidiam o casamento, o que o rapaz ia ser, bem complicado para as meninas e para os rapazes da época.
Muito bem, vamos começar. Ó, José de Alencar critica sua sociedade. Por quê? Porque ele está morando no Rio. Ele nasceu no Ceará, mas por causa, né, da política, que o pai dele é um senador da República, eles vêm morar no Rio. Tanto que ele tem a oportunidade de vir fazer direito em São Paulo. Né? Então, a vida dele, né, está vinculada a duas cidades, né, importantes. Né? Na época, o Rio era mais importante que São Paulo. São Paulo estava nascendo, né, começando. São Paulo vai se destacar mesmo no século XX, que aí a gente vai ter a industrialização. Ela é meio tardia aqui, né, mas ela vai chegar. Né? Então, ele critica a sociedade e faz uma crítica profunda a ela, por meio dos pensamentos, né, das personagens, né, e das atitudes do Fernando Seixas, né, que é o protagonista. Então, ele, Fernando Seixas e Aurélia Camargo são os protagonistas. Esse romance foi publicado em 1975 e ele coloca em evidência a mulher, tanto que ela é chamada de senhora. Né? Quando se vai pesquisar senhora, né, no passado, nós vamos chegar ao nome senhor, das cantigas medievais, das cantigas de amor. O senhor, né, nas cantigas de amor, é uma mulher, né, e ela está associada ao senhor feudal, aquele que era o todo-poderoso. Então, na relação amorosa, ela seria a toda-poderosa. Daí ele extrai o nome senhora. Só que a primeira edição do livro ela foi publicada como senhora, com acento circunflexo no nho. E a partir da segunda edição, senhora, porque ele não queria que fosse confundido com o pronome de tratamento. Né? Na verdade, ele queria mostrar a poderosa, a dominadora. Ok? Bem, ele foi publicado em 1875 e ele traz um núcleo simples, um enredo bem simples. Né? E é um drama de amor, como todo romance romântico urbano, sempre começa. Então, ou você tem uma briga de família, ou se tem um jogo de interesses, né? Ou um casamento por dote. Normalmente, para o amoroso, vai encarar uma dificuldade para ficar juntos. Né? Então, é o caso aí da Aurélia e do Fernando. Então, né? Mas quem cria o problema é o próprio Fernando. Né? Então, vamos ver como que isso vai acontecer. Né? Então, essas imagens aí é da novela que teve, né? Então, aí é só para ilustrar, né? Eu tenho na minha cabeça, desde a primeira vez que eu li o livro Senhora, né? Que foi lá na minha época de ensino fundamental, na época chamada de ginásio. Eu li na 7ª série esse livro. E eu fiquei assim apaixonada, deslumbrada, né? Pela postura da Aurélia, né? Nós éramos muito submissas na época, né? Eu sou já de 2 gerações atrás aí, né? Então eu não tive os privilégios, né, de tanta liberdade como a mulher tem hoje, né? A gente tinha mais limites, né? Claro, a sociedade exigia muito mais. Né? Então, imagina na época dela, né, da Aurélia. Né? Bem, o livro tem 4 partes. A primeira parte é no preço, a segunda, a quitação, a terceira, a posse e a última parte, o resgate. Tudo num livro só, tá? Ele não é grande, né? E aí, né, o que acontece? Ela vai contar um trecho da história, né, o narrador nos conta um trecho da história envolvendo a Aurélia e o Fernando. Aí depois ele vai fazer um flashback da família da Aurélia, né, que é a mãe, né, a relação amorosa da mãe, que também não deu muito certo. Tá? E aí nós vamos entender, né, por que ela vai ficar rica. Ela vai ficar muito rica. No começo ela não é rica, ela é pobre. Né? E aí eu tenho, né, o que essas partes mostram na narrativa? Né? A contradição entre o dinheiro e o amor, desenvolvida por meio de palavras que constituem uma transação comercial. Né? Então, tem aí um acordo, né? Ou seja, esse acordo nada mais é do que uma vingança da Aurélia. Né? Então, eu preciso entender como é que esse enredo vai dar. Então, a primeira parte é o preço, como que eu chego a ela? Né? Bem, ela é uma nova estrela, então ela recebeu uma herança enorme. Ele fala, raiou no céu fluminense, uma nova estrela, linda, bela, poderosa
e rica, né? Vivia cercada de admiradores, que ela detestava. A Aurélia é uma personagem que ela acha que o dinheiro é que estragou toda a vida dela. Por quê? Né? Porque ela era noiva do Fernando, eles estavam praticamente noivos, iam casar. Né? E o Fernando Seixas, ele se endividou, né? Ele perdeu o pai, ele fazia direito, né? E aí ele perdeu o pai. E os amigos quiseram chegaram a falar para ele, olha, não vai embora não, né? A gente te banca aqui, né? A faculdade você não paga, mas é mais a pensão, né? A gente banca. Ele não quis, ele preferiu voltar para casa, porque tinha mãe e irmã, a irmã ia casar, né? Estava praticamente noiva lá para se casar, ele ia ter que ajudar, né? E a perda também do pai, né? Mexeu bastante com a família, né? E aí ele volta e ele vai trabalhar, né? Os amigos da família arranjam emprego para ele, mas ele falta, chega atrasado, né? Ele tem uma vida assim bem desregrada. Ele joga muito, ele perde dinheiro no jogo, ele está endividado por causa disso, né? Ele tem uma dívida para pagar, ele não tem esse dinheiro, né? Aí ele está noivo dela, foi um amor da vida dele, né? E aí ele vai a um baile e conhece uma moça chamada Adelaide do Amaral, que tem um dote. E esse dote era suficiente para pagar a dívida dele e ainda sobraria dinheiro. Aí o que ele fez? Ele termina o relacionamento com a Aurélia para ficar com essa Adelaide. Mas aí ele dá um azar danado, né? Por quê? Porque passado um tempo, a Aurélia é procurada, né, por uma espécie de advogado, né, dizendo que ela tinha uma herança para receber. Era uma herança por parte do pai dela. Aí eles vão contar a história para a gente. Então, a mãe da Aurélia, ela se casou contra a vontade da família dela. Né? Por quê? Porque esse rapaz, por quem ela se apaixonou, era um filho adotivo de um fazendeiro. Né? E ele não era muito reconhecido, assim, sabe? O pai não se importava muito com ele, né? Mas ele era bem tratado, assim. E parece que ele era meio fraco, né? Não sei, ele não tinha muita opinião. E eles se apaixonaram, né? E o pai não permitiu, né? O casamento, o pai dela, né? Porque ele não era um rapaz de boa família, né? A família não era verdadeira, né? Mesmo assim, né, ela larga todo mundo, ela abandona a família e se casa com ele. Aí ela é praticamente deserdada da família, né? A família fala que ela não pertence mais, né? E eles vão viver juntos, né? E desse relacionamento viram 2 filhos. Só que o pai da Aurélia, dele é mais velha, tem um irmão mais novo, né? Ele recebe uma carta do pai adotivo dele, né? E ele vai até lá. Né? Ele não conta para o pai, né, que tinha se casado, escondido, ele não conta. Ele fica por lá. Aí o pai vai arranjar uma esposa para ele. Assim, casar você, porque o casamento era por dote, né, o pai dele. E ele não teve coragem de falar para o pai adotivo dele que ele já estava casado, tinha até filho. Aí no dia do casamento ele teve uma febre, mas uma febre tão grande que vai matá-lo. E aí depois ele vai. Ele não, a mãe da Aurélia vai mandar uma carta para esse sogro, né? E ele não vai acreditar. Fala que ela é uma golpista, que não é verdade, porque o filho dele não contou nada. Ele mandou um conto de réis para ela. Só que posteriormente ele vai descobrir que é verdade. Né? Então, até ele descobrir, elas passam bastante dificuldades, né? Porque enquanto ele ficou lá na fazenda, ele vinha de vez em quando visitá-la, só que depois ele morreu. Né? E ele não tinha coragem, falava para ela, eu não tenho coragem de falar para ele. Né? E ela, por amor, perdoava. Eu vivia perdoando esse marido esquisito. Né? E aí, né, a morte dele, ela vai ficar sabendo, a tentativa de falar, olha, eu tenho dois filhos dele, né, que o senhor, que era
pai do Pedro, o nome dele é Pedro, né? Não tinha outros filhos, só tinha ele. E ele era muito rico. Né? Tanto que ele queria casar o Pedro com uma moça lá da fazenda dele por causa da herança mesmo, né? Queria deixar tudo garantido antes de morrer, né? E o Pedro não teve coragem de contar que estava casado, né? Que eles tinham casado escondido, né? Esconde tudo dele. Só que depois ele descobre, e aí ele vai fazer o testamento, né, para a mãe da Aurélia. Só que até ele morrer, a mãe da Aurélia morre também. Então, aí tem o irmão dela, que é mais novo, né, ele tem muita dificuldade, né, ele não se fala assim muito, mas eu acho que ele é doente, né, pelo jeito, assim. Aí ele arranja um emprego, só que esse emprego é do lado da casa. Quem, na verdade, faz as coisas para ajudar esse rapaz, que ele tinha dificuldade, né, era a Aurélia. Aí ele não vai aguentar, ele vai morrer, né, vai ficar doente, uma febrona lá e vai morrer. E depois vai ficar a Aurélia e a mãe, né, elas vão sofrer bastante para poder sobreviver, né? E aí a mãe dela vai adoecer posteriormente também e vai vir a morte. E ela vai ter uma tutora, que é a dona Firmina, né? Porque a mulher não pode ficar sozinha, né? Não é uma sociedade de mulher independente. Então ela vai ficar com uma tutora. Ela tem 18 para 19 anos, é bem novinha, né? E aí, passado algum tempo, né, a gente vai ficar sabendo por feedback, tá certo? Perdoe-me, por flashback, desculpe, por flashback, que, que o avô manda investigar mesmo, né, se ela era mãe verdadeira, né, se era neta, né, e ela vai ser reconhecida pelo avô. Então, quando o avô morre, ela vai ser procurada, né, e vai ser a herdeira dele. E é uma fortuna, ela vai se tornar a mulher mais rica do Rio de Janeiro. E o Fernando ainda não tinha casado com a Adelaide, né? Estava lá, né, no ato e no desato com a Adelaide, né? E aí, o que a Aurélia fez, né? Ela conversou com a Firmina, que é a tutora dela. Ela tinha um tio por parte do pai, perdão, por parte da mãe. Esse tio era de confiança, que é o Lemos. Então, ela vai pedir para ele administrar todo o dinheiro que ela vai receber, né? E ela vai dizer para ele, né, que ela quer uma vingança. E ele fala, nossa, você não precisa fazer isso. Ela, não, eu quero que você faça o que eu vou pedir. Então, ela fala para ele, olha, compre todas as dívidas do Fernando na cidade. Né? Eu acredito que são 100 contos. Se for mais, pode pagar. Pague tudo, transforme no título. E procure-o e ofereça a ele, né, uma proposta de casamento, mas não diga quem é a noiva, ele só vai saber quem é a noiva no dia do casamento. E o Fernando estava tão apavorado com dívida, e a irmã dele ia casar, ele estava com o enxoval da irmã. Né? E ele aceita, né? Porque foram 100 contos de réis, é bastante dinheiro. Né? E ele aceita. Aí, no dia do casamento, ele vai ver que é ela. Ele vai falar, nossa, né? Ela foi minha namorada. Amor e dinheiro combinam bem, né? E a Aurélia finge, né? Tudo, até a saída das visitas, né? Dos convidados da festa lá, né? Até a ida deles para o quarto de núpcias, né? Lá do palacete das Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né? E ele vai todo empolgado, achando que está tudo bem, né? Só que, quando chega lá, ela humilha ele. Ela fala, olha, eu sou a noiva traída e você é o marido comprado. E explica para ele, né, que ela comprou todas as dívidas, né, que ele vai ter que fingir para todo mundo que o casamento é perfeito, né, até ele conseguir o dinheiro para quitar a dívida dela. Tá certo? A dívida que ele tem com ela, né, na verdade. E ele vai ficar surpreso, porque ele não esperava, né, ele vai ficar humilhado. Aí ela fala que ele vai dormir no quarto ao lado e que ele pode se dirigir para lá, que lá ele vai encontrar tudo que ele sonhou.
E é verdade, tem um capítulo que ele escreve, gente, ele tem as melhores roupas, ele gostava muito, escreve isso, né? Ele gostava de andar assim nas marcas, né? Então tinha o alfaiate, tinha um lugar que ele comprava chapéu, sapatos, as meias, né? Ele era todo almofadinha mesmo, né? Todo herói da época. E aí, ele vai simplesmente ficar assim, poxa vida, né? Depois que ele vai lá, que ele entra naquele espaço, relógio, tudo que vocês possam imaginar, né, de luxo, estava lá. Até bengalas, guarda-chuvas, tudo de marca da melhor qualidade, porque ela era muito rica. Perfumes, aí ele olha para tudo aquilo, né? Ele fala, poxa vida, aqui está tudo que eu sempre quis, né? E que sentido tem tudo isso para mim agora? Humilhado, né, por essa mulher. E ela vai humilhá-lo mesmo, né? Então aí ela vai dizer para ele, né? Eu te comprei. É a vingança dela, né? Que é essa parte aqui. É. Aí, olha, né? Que é interessante analisar, né? Dessa parte que eu contei, é a habilidade do Lemos, né? Do tio de negociar o casamento. Aí o Fernando, ele fala para o Lemos, né, que ele precisava de 20 contos adiantados, porque a irmã dele ia se casar, precisava comprar um enxoval. Né? E aí ela manda ele dar os 20 contos para ele, né, e ele recebe um cheque no dia do casamento de 80 contos, né, que seriam 100 contos, né, que ele foi negociado. Né? Ele não era rico, então, enquanto o pai vivia, ele tinha uma vida muito boa, ele trabalhava, ele só estudava. Né? Mas, com a morte do pai, ele não trabalhou, ele gastou dinheiro em jogo. Ele acabou com uma classe média, né? Com a situação financeira da família. Tudo em jogo, ele perdeu. Né? E aí ele se tornou um moço elegante, porém pobre, porque ele gastou todo o espólio deixado pelo pai. Né? Aí ele precisava reconstituir, porque onde que a mãe dele ia morar? A irmã ia casar, como que ia ter o dote para a irmã, né? O casamento por dote. Então ele aceitou, né? A vingança. Né? Olha aqui que bonito. Ó. Na noite de núpcias, recolhida ao rico aposento das laranjeiras, destinado aos noivos, Aurélia desacata Fernando e a comédia daquele casamento, afirmando ser ela uma mulher traída e ele um homem vendido. Então, aí termina a primeira parte do romance. Olha ele humilhadinho aí. E ela, né, se expondo ali, né? Aí agora vem o flashback, que é a mãe da Aurélia, né? Então agora vem a quitação. Ele vai ter que conseguir dinheiro, porque está dívida. Então aqui vem toda aquela parte que eu contei para vocês, né? Que ela era noiva dele, né? Que a mãe era pobre. Aí ele vai contar toda a história da mãe, que eu já contei para vocês, né? Pedro de Souza Camargo, filho ilegítimo de um rico fazendeiro, que é o pai, né? Não foi reconhecido pelo pai, portanto, ele é recusado pela família da Emília, que é a mãe da Aurélia. Né? Aí ela abandona todo mundo para casar com ele, né? Achando que a união seria feliz. Mas ele é espantalho mesmo, bobão, né? Não é à toa que se coloca essa imagem aí, né? Ele é meio espantalho mesmo, né? Então, Lourenço Camargo, recebendo a notícia, o pai de que o filho morava com uma rapariga, manda chamá-lo, mas ele está casado. Ele não está só morando com uma rapariga, ele está casado com ela. Que a Emília era de boa família, né? Mas ela largou todo mundo por causa desse homem aí. Né? E aí, ele era um homem muito fraco, sem opinião, né? E ele vai lá e não conta para o pai, né? Eu já falei para vocês aí. Né? Depois ele volta algumas vezes, né, ter com ela, mas nossa, ela era apaixonada por ele, né, tanto que ela abandonou a família por causa dele. Né? Teve 2 filhos, o Emílio, né, e a Aurélia. Aí, quando o avô da Aurélia vai tentar forçar o casamento, né, com uma mulher rica, né, da época, ele é acometido por uma febre cerebral e morre. Né, tão desesperado que ele ficou. Né? Aí é aquilo que ela vai fazer, ela vai escrever ao sogro e o sogro não vai acreditar. Né?
Bem, mas depois eu tenho a informação do irmão dela, que é um rapaz frágil, né, o Emílio, ele não desenvolveu direito, né, é um menino bastante frágil, né, e não tinha muita inteligência, né, tinha muitas dificuldades, é o que a gente sabe, assim, né. Aí a Aurélia tenta ajudar, né, ela, até no trabalho ela vai ajudar, ele vai morrer de resfriado, né? E aí as duas ficam desamparadas, tanto a Emília quanto a Aurélia, né? A Emília, ela começa a pressentir a própria morte, né? E ela passa a pressionar a Aurélia para se casar, então, ai, pelo amor de Deus, arranja alguém aí, porque eu não vai demorar para morrer, né? Depois que eu perdi seu irmão e seu pai, eu não vou durar muito, e arranja um casamento. E ela vai arranjar dois pretendentes, um era um moço bem rico, mas ela já tinha conhecido o Fernando e tinha se encantado por ele, né? E aí ela recusa, né? Inclusive o Eduardo Abreu, um moço rico, né, que era apaixonado por ela, né? Mas aí ela prefere ficar com o Fernando, né? Bem, aí já sabe, né? Vem a morte da mãe, depois as intenções erradas do Fernando, que ele vai abandonar a Aurélia, por um motivo que nós já sabemos, né? Ele estava endividado, precisava de dinheiro para pagar as dívidas que tinha, né? Porque ele fez questão de jogar tudo em, em, em nada, né? Porque era uma jogatina do cão, né? E aí ele vai ficar endividado e vai tocar a Aurélia, né? Aí a gente tem a morte da mãe e ela se transforma numa moça muito rica. E ela não pode ficar sozinha, então ela tem a dona, a, a tutora, né, uma tutora, porque ela é nova ainda, tem 18 para 19 anos, né, quando tudo isso acontece. Quando ela pega o dinheiro, ela tem uma reflexão interessante sobre o dinheiro, né? Ela acha o dinheiro uma desgraça, que ele só traz infelicidade. Mas já que ele só traz infelicidade, então ela vai usar para vingança. E aí ela vai armar, né, uma vingança que nós já sabemos como é, né? Bem, aí depois desse flashback volta a história dos dois, né? Ela pune, ela maltrata, ela humilha o Fernando na frente dos outros. Ela é uma mulher que às vezes ela está bem humorada, ela trata ele bem, né? Outras vezes ela trata mal. Ele chega a pensar que ela ainda gosta dele, porque tem hora que parece que ela o ama e ela o ama. Essa é a questão. E ele fica sem saber o que fazer, né? Ele só fala para ela que ele vai quitar a dívida dele, né? E ele vai mudar a personalidade dele, né? Então aí depois a gente vai ter, né, a quitação. Então aqui é a humilhação, porque ela às vezes ela não consegue esconder que ela o ama, porque na verdade ela o ama, ela vai chegar a essa conclusão, né? E aí vem resgate, né? Resgate da dívida, resgate do amor, né? Os caprichos e as contradições aumentam, principalmente que ela está muito apaixonada, ela deixa escapar, só que depois ela, de uma hora para outra, ela muda e ele fica invocado. Ele percebe que parece que tem hora que ela tem ciúmes, tem hora que parece que ela odeia, tem hora que ela está apaixonada e doce com ele, tem hora que ela está apavirada. E ele fica meio assim, né, sem saber o que fazer. E isso vai fazer o Fernando, né, essa humilhação vai fazer o Fernando mudar. Ele vai se tornar um homem de verdade. Agora, um rapaz trabalhador, vai arrumar um emprego, vai trabalhar, não vai faltar nem um dia, porque ele precisa conseguir o dinheiro, né, para se livrar dela, pagar a dívida, né? Aí vai trabalhar, mas ele não perde, ele é muito admirado, né? Ele é um rapaz pobre agora, né? Porque a Aurélia não dá muita coisa para ele, mas ele é muito elegante, chama atenção, né? E ele vai mudar o caráter pela primeira vez na vida, né? Um ano após o casamento, ele vai fazer o resgate, vai pagar a dívida para ela, vai devolver. Então, ele dá 20 contos em dinheiro, né, que tinha tirado para comprar o enxoval da irmã, e, e os 80 contos, né, do cheque que ela tinha dado para ele na noite de núpcias, né, 100 contos de réis. Ele paga para ela a dívida. Aí tem a separação deles, né? E aí ela fala, né? Vamos nos separar, mas ela não quer, né? Nem ele quer, na verdade, né? Aí ela fala assim, bem,
A esposa traída e o marido comprado, né, se separam. Só que tem uma coisa entre eles, né, que não tem como esconder, né? Eles são apaixonados um pelo outro. Então, nessa última parte aqui, né, nesse último momento, né, é, ela fala para ele que ela fez por amor tudo isso, ele não acredita. Aí ela fala que ela tem uma prova que isto é verdade, né? E, e ela vai mostrar para ele, né, que no dia do casamento, né, ela está na sala assim, ela vai até o cofre, né, ela vai tirar uma papelada de lá e vai dar para ele, né, fala assim, olha, é tão verdade o que eu fiz, que olha esse papel, aí ele vai ficar surpreso, né, porque ela tinha feito um testamento no dia do casamento deles, passando toda a fortuna dela para ele. Né? Então ele olha, ele fica surpreso, né? Ele fala, nossa, como assim? Ela fala assim, para você ver, né, que o que eu estou falando é verdade. Mas eu precisava me vingar, né? Porque eu nunca perdoei o que você fez comigo, mas você mudou, né? E me encanta esse homem de agora, né? E aí vem, né, um final feliz, né? Vão a quarto de núpcias, né? Daquele palácio das Laranjeiras, né? E vão consumar, né, o amor e o casamento, né? A gente vai ter aí o final feliz, né? Eu não vou falar nada, né? Porque eu sou meio suspeita, né? Mas eu eu não perdoaria a Aurélia, não, né? Eu acho que a Aurélia não deveria é, ser perdoada, porque ela vai se meter a ele agora, né? É um resgate do amor mesmo, né? Vai fazer tudo para ele. E aquela mulher poderosa, assim, vai ser arrebatada pelo amor, né? Então, ela deixa de ser por amor, na verdade, que é o que o romantismo prega, certo? Então, nós temos aí, né, um romance urbano que retrata as festas, né? O comportamento dos jovens, a forma como eles se vestiam, né? Tem um momento que ela fala do sarau, das festas. Ela é uma moça muito extrovertida, principalmente depois que ela fica rica, né? Crítica da sociedade, ela faz uma crítica dura, né, por meio do narrador, né? Daqueles rapazes, né, que querem ficar com ela só por causa da fortuna que ela tem. E ela fala que o dinheiro, na verdade, só trouxe infelicidade para ela, né? Não tem mais o que dizer, né? Porque é uma vida infeliz, né? Então, o que se vai fazer, né, com tudo isso? Então, agora é importante vocês tirarem, né, o enredo, o conjunto de ações, dividido nessas 4 partes aí, né? O final feliz, o tempo é da época de Dom Pedro I, né? Para o reinado de Dom Pedro II, e da narrativa, o tempo do Alencar já é Dom Pedro II, né? Então, nós temos aí o retrato da corte dessa época e o comportamento das moças, né? Quando é pobre, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, né? Quando é rico, tudo é mais fácil, né? Mais na mão, né? Mais poder. Então, aí está, né, o arrebatamento amoroso, né? Ou seja, ela abre mão, né, por amor, né? Tanto que ela dá toda a fortuna para ele. Tá certo? Então, nós temos alguns momentos de tempo psicológico, tempo do pensamento por meio do narrador, muito de leve, cuidado que ela ainda é uma personagem plana, né? Ela tem alguns reflexos, né, da psicologia muito pequeno para falar que ela evolui, mas de todas as mulheres românticas, né, a Aurélia é a mais poderosa mesmo. Ela é a que tem mais opinião, né? Muito mais que Lucila, muito mais que Diva, né? Então ela acaba sendo o ícone dessa mulher independente que nós temos hoje, né? E ainda discriminada, né? A gente sabe que a sociedade às vezes não perdoa, né? Mas em vista do que é, né? Pelo menos se você quer casar 1 ou 2 vezes, você tem o direito, se quiser separar, você está inserida na sociedade, né? Existem ainda aquelas cabeças quadradas, né, que não evoluíram, né? Mas, de modo geral, muito mais livre agora do que
na época dela. Então, ela é uma exceção para a época. Essa mulher vingativa, essa mulher poderosa, né, que o romance tanto descreve, certo? Então, a intenção dessa narrativa é mostrar a vocês, né, o que é um romance urbano e retratar os costumes da época aí, né, do Alencar mesmo, né, para a gente entender o Rio de Janeiro da época, tá certo? Então, com isso, você já tem mais um exemplo, né? Nós tivemos aí uma aula do Iracema, que é o romance indianista, agora nós tivemos a aula explicando aí o romance urbano, né? Então, eu vou terminar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Que se interessem por ler esse livro futuramente, não precisa ser hoje, mas que seja um livro que fique aí na sua memória e no dia que você tiver a oportunidade, você leia, né? Porque vale muito a pena, né? Conhecer esse momento aí, né? Do Rio de Janeiro, esse retrato dessa sociedade que existiu, né? Porque é verossímil, é verdade. Claro que eu não preciso imaginar uma Aurélia e um Fernando Seixas, né? Mas é interessante que eu saiba que o que ele contou aí em termos de sociedade é verdade, ok? Então, né, ficamos aí até a próxima aula, né, que eu vou falar do Tio, do romance do Alencar, que é um romance regionalista, e vou citar também, né, os sertanistas, né, o Visconde Toné, o Bernardo Guimarães, né, o Franklin Távora e o Alencar. E depois ainda vou gravar uma aula do Memórias de um Sargento de Milícias e vou encerrar o romantismo, provavelmente na semana que vem. Ok? Agradeço a todos, né, e até a nossa próxima aula. Tá? Então, fiquem com Deus, tá certo? E vamos até a próxima